Sou Rafael Derrico, esse é o HitCast, podcast oficial do HIT para levarmos até você informações e insights para melhorar o monitoramento, gestão e serviço de operações de TI em sua empresa. E, é claro, tudo isso acompanhado de grandes tendências tecnológicas. Hoje aqui no HitCast, nós temos os gestores de TI de uma das maiores e mais conhecidas instituições de saúde do Brasil. Você que está nos assistindo aí no YouTube, está nos ouvindo no Spotify, nos acompanha até o final. O nosso bate-papo aqui vai ser bastante legal. Nós vamos falar como os profissionais de TI têm o seu dia a dia dentro de instituições de saúde, dentro de hospitais. E também vamos falar um pouquinho que lá no fim da linha, como que a TI ajuda a salvar vidas. É uma honra tê-los aqui. Seja bem-vindo, Douglas Vieira, que é gerente de TI, e Alexandre Covelo, que é gerente de projetos de TI no Hospital de Amor de Barretos. Sejam muito bem-vindos ao HitCast. Obrigado, é um prazer para nós estarmos aqui. E vamos lá, vamos bater esse papo aí junto com o pessoal. Obrigado pelo convite, para a gente é um prazer. Bacana. Ô Douglas, vamos começar falando com você, né? Como é que surgiu essa ideia de trabalhar com TI, né? Como é que houve o despertar para trabalhar com tecnologia da informação? E você já faz algum tempo que está trabalhando lá no Hospital do Amor. Sim. Então deve ter pego aí bastante transformação, bastante mudanças, né, dentro da organização. E é claro, né, TI, que é um negócio que muda todos os dias, vem evoluindo constantemente. Fala um pouquinho para a gente da sua jornada, como é que você chegou até aqui? Bom, eu sempre gostei de tecnologia, né? Desde moleque, desde pequeno, na verdade. Sempre gostei de videogame, de videocassete. E na minha adolescência eu tive a oportunidade de fazer um curso de computação e falei, é isso que eu quero, já isso lá colegial. Isso lá em Barretos? Lá ou... em Barretos. Em Barretos. Eu sou nascido em Barretos, passei a vida inteira em Barretos praticamente. Então ali me despertou interesse. Eu sabia que eu gostava, mas ainda não tinha experimentado. Eu fiz um curso de computação, curso técnico, e vi que era aquilo que eu queria. Depois fui para a faculdade e confirmei vamos dizer assim, esse gosto, né? E eu estou no hospital há muito tempo, como você já sabe, mas eu comecei... Quando eu entrei no hospital, nem existia o setor de tecnologia, né? Tinha lá uma equipe bem pequena para dar um suporte básico, mas eu comecei como digitador lá na radiologia, digitando laudos médicos, né? Depois, quando o setor começou a se estruturar, eu já era formado na área, eu sou tecnólogo em processamento de dados, né? Que é um curso que eu acho que nem existe mais hoje. E aí eu acabei indo para a área de TI, recebi o convite. E aí comecei do começo mesmo, né? Como auxiliar de suporte, como técnico de suporte. E eu tive o privilégio de passar por todas as áreas da TI, né? Então, fui programador, fui analista, fui coordenador de informática, em outra unidade, inclusive, até chegar à gerência. Mas foi uma jornada bastante proveitosa. Aprendi muita coisa e o que me dá uma condição muito boa, uma visão muito boa de TI, de negócio, né? Também vi o hospital crescer, né? Eu costumo dizer, quando eu cheguei aqui era tudo mato, e era mesmo. Então... Isso você está falando, o hospital começou lá, que a gente chama lá na Rua 20, né? Eu me lembro no começo também, quando eu ia lá, ali tinham pouquíssimas unidades, era tudo terra ainda. Eu sou velho, mas não sou tanto assim. Eu comecei na Antenor ali, né? Onde a gente está atualmente. Era um bloco menor, né? Tinha um ambulatório, tinha alguns setores de tratamento. Não tinha aquele outro lado da internação. Então, comecei ali, né? Depois o hospital foi expandindo. Mas a tecnologia mesmo no hospital, ela começou a partir de 2002, 2003. Na verdade, 2004, né? Eu entrei no hospital em 2001. Tinha pequenas redes, né, de setores que não se conversavam para sistemas, por exemplo, o sistema que eu utilizava para digitar os laudos. Então, o hospital começou a se estruturar com o tempo, né? Foi um hospital muito dinâmico, ele cresceu muito rápido, ainda cresce muito rápido. Então, eu vi tudo isso acontecer, né? Em várias posições dentro do departamento de tecnologia. Então, para mim, é um privilégio muito grande e isso me trouxe uma bagagem muito, muito rica, né? Isso foi muito, muito bom para mim. Você cresceu com a instituição, então você foi pegando ali todas as transformações, né? Exatamente. E eu costumo dizer que assim, a gente cresce onde tem dificuldades, né? Porque onde está tudo certo nas empresas, você não tem espaço muito para fazer as coisas. Os desafios são colocados a todo momento, né? Então, assim, eu gosto de desafios, né? Eu costumo dizer que eu gosto de resolver problemas, né? Seja com tecnologia ou com um olhar mais de processo e questionando muitas vezes, né? Então, isso é muito legal, né? Então, assim, eu gosto de resolver problemas, os problemas aparecem, os desafios aparecem,
E a gente, com tecnologia ou não, a gente tenta resolver. E nesse crescimento apareceram vários desafios. O hospital expandiu de uma maneira exponencial. Né? Eu tenho uma curiosidade, que você chegou a trabalhar em outro lugar ou só no hospital? Eu trabalhei, antes do hospital, eu trabalhei em escritórios, trabalhei como freelance, programador freelance também, tá. né? Naquela época eu já tinha isso, né? Eu desenvolvi alguns sistemas, mas trabalhei sim. Eu trabalhei desde os 15 anos, né? Eu sou um cara meio sofrido já, né? Ô Alexandre, e você, né? Nós temos aí como origem de formação a mesma instituição, que sim. O IBILS, a Unesp aqui de São José do Rio Preto. A sua carreira também é bem extensa dentro do Hospital do Amor, Sim. mas você também trabalhou em outros lugares, né? Eu me lembro que você começou aqui no Alsta, em São José do Rio Preto, foi isso? Na verdade, um pouquinho antes, Um né? pouquinho Uma antes. história um pouquinho mais longa em tempo, né? Então, assim, a primeira experiência com TI foi em 83, tá? Num CP500 da Prológica, programação em COBOL. Foi aquilo que me motivou a ir para a área de TI, né? Ver a programação. E onde você morava nessa época? Em Olímpia, né? E fiz o curso no Senac de Olímpia, né? Na época, em 83. E aí, daquele curso, despertou essa vontade de trabalhar na área, né? Foi aí, então, que eu comecei a prestar vestibular para as faculdades de ciência de computação na época, né? Meu desejo era ir para a USP São Carlos, né? Só prestei o vestibular para aquela faculdade, acabei não passando. E no meio do mesmo ano que eu prestei vestibular, abriu o curso de ciência da computação aqui em São José do Rio Preto, no IBILS, né? A Unesp. Foi um curso que iniciou em 1987, né? Eu sou da primeira turma de ciências da computação. Os dinossauros aí, né? Conhecidos. E a gente começou a fazer o curso nessa época. E aí, minha carreira foi, né? No último ano de faculdade, eu já comecei a trabalhar e comecei na Rodobens, aqui em São José do Rio Preto também. Então, trabalhei no grupo Rodobens, né? Na época, o grupo Rodobens tinha uma empresa específica de TI chamada Verdados, né? De processamento de dados, de TI. Empresa que chegou na época que eu trabalhei lá, tem mais de 180 funcionários só trabalhando com TI, né? Só trabalhando na área de TI. Né? E comecei a minha carreira como programador dentro da Rodobens, né? E ali, mexendo com mainframe, né? No começo, aí, né? Ainda era os grandes computadores que predominavam nessa época. E aí tive uma inserção na área da microinformática também dentro da Rodobens. Né? E quando eu comecei a trabalhar com programação para microinformática, havia uma outra empresa em São José do Rio Preto que mexia com a ferramenta que na época a gente trabalhava, que era o Progress, né? E aí eu acabei saindo da Rodobens e indo para a Dual Software, né? Dual, que é do Edson. Do Edson, né? E do Antônio Carlos na época. Carlos. Antônio Carlos ainda estava na Dual também. E lá que começou o meu primeiro contato com a área da saúde, né? A gente fez uma parceria com uma Unimed para desenvolver o sistema e, ao mesmo tempo, a gente estava com um projeto dentro do HB, do Hospital de Base aqui de São José do Rio Preto também. Então, foi aí que eu comecei a mexer com saúde. Isso era meados de 95, 96, né? Foi quando eu comecei a atuar na área da saúde, já com programação também. Dali para frente, né, eu fiquei um bom tempo ali, nós desenvolvemos 2 ferramentas, uma para plano de saúde, né, para operadora de saúde, e outra para hospital, e apareceu a oportunidade de eu trabalhar no Alsta. Então, comecei lá como programador, passei na Dual como analista de sistemas e já fui para o Hospital Alsta, para o Grupo Alsta, né, que tinha convênio e também, ainda tem, né, convênio e hospital. Aí eu já fui como gerente de TI para o Grupo Alsta, né? Mas sempre nessa linha atuando muito com sistema e desenvolvimento, né? Lá tinha uma equipe de desenvolvimento, né? Que tinha um sistema da área hospitalar. E aí então comecei dentro do Hospital Alsta em 2001 era. E lá no Alsta já era desenvolvimento com a ferramenta da Oracle? Da Oracle, exatamente. A gente já trabalhava com banco de dados Oracle e com Forms e Reports, né? Que era a programação. Aí, por coincidência, né, um tempo mais adiante, né, surgiu uma vaga dentro do Hospital
de câncer na época, né, o Hospital de Câncer de Barretos. Em 2005, então, quando eu cheguei no Hospital de Câncer na época, né, Hospital de Amor hoje, existiam alguns sistemas estanques em cada área, né, assim, um para o faturamento, outro para a patologia, e a iniciativa de um sistema integrado que havia sido adquirido em 2003. Porém, quando eu cheguei, não estava fluindo, né? A implantação do sistema não estava evoluindo e já havia uma insatisfação da diretoria com relação ao sistema que estava sendo implantado. A gente ainda tentou por mais um ano, mas em 2006, junto com a diretoria, a gente resolveu por desenvolver internamente um sistema para o hospital, visto que na época não existia no mercado, embora existissem vários sistemas da área hospitalar, mas nenhum dedicado à área de oncologia, né, que é uma coisa bem específica. Então, em 2006, a gente começou a montar uma equipe, né, para desenvolver internamente o sistema de gestão hospitalar e também na mesma ferramenta, né, o Forms e Reports aí já na versão web, né, com o banco de dados Oracle. Eu pensava que era você que tinha levado essa tecnologia para lá, mas essa tecnologia já estava lá no hospital. O banco de dados, sim, mas era Delphi, o sistema integrado. Era uma outra solução que usava o Oracle. Aí a gente começou mas usava o Oracle como banco de dados. Como banco de dados, usava Oracle. Era Delphi com Oracle, né? E aí a gente tinha muito problema até do próprio Delphi com Windows, né, que já tinha aquela evolução, que não tinha algumas inconsistências aí na execução. E aí então a gente optou por estar desenvolvendo e foi montada uma equipe do zero, né? O Douglas até fez parte desse grupo, né, onde a gente capacitou, né, contratou profissionais, capacitou aqueles profissionais que não tinham conhecimento na ferramenta e começamos esse desenvolvimento, né? Em 2008 a gente já começou a entregar os primeiros módulos, que a gente partiu da ideia de, vamos pegar aquilo que está estanque, que não está integrado e vamos desenvolver primeiro esses módulos já integrando, né? Então essa foi a nossa ideia, a gente começou com laboratório, patologia, né? Desenvolvendo esses módulos, integrando numa ferramenta única e vinculando ao sistema integrado que tinha anteriormente, né? Até para poder fazer a migração de uma forma bem transparente. 2010 a gente encerrou o sistema anterior, né? E ficou só com o nosso, a gente colocou até o nome de Cisonco, né? Sistema hospitalar na área oncológica, ficou com esse nome, inclusive a gente patenteou o nome e tudo mais, né? Para até não haver nenhum risco aí de o nome ser usado em outra área. Né? E seguimos, né? De 2010 para frente, aí, colocando cada vez mais módulos, e eu fiquei no hospital até 2013. Aí, em 2013 eu saí do hospital e quando eu saí do hospital, o Douglas já atuava como coordenador de TI em outra unidade do hospital, né? Que era o AME, né? O Ambulatório de Especialidade do Estado. Aí o Douglas veio para a minha cadeira aí de gestor de TI no hospital e também em todo o grupo da Fundação Pio XII, né? Que é o Hospital de Amor. Foi em dezembro de 13, né? Você sabe? Dezembro de 2013, dezembro de 2013. Foi isso. Aí eu estava coordenando uma unidade, assumi a cadeira do Alexandre. Né? Aí o Alexandre ficou fora até 2018, né, Alexandre? Isso, aí eu fiquei fora por 5 anos. Enquanto isso eu fiquei lá, né? Aí depois o Alexandre voltou para uma outra implantação de sistema. Exatamente. Né? Já voltou como gerente de projetos para um novo desafio, né? Eu me lembro, quando você voltou, o desafio era imenso. Grande. Imenso, né? Troca de sistema nunca é fácil em nenhuma empresa, né? Em nenhum ramo, né? Mas, enfim, era o desafio da troca do sistema e do sistema que eu havia ajudado, né, a desenvolver e a criar, né? E esse ato em que eu fiquei fora, trabalhei na área industrial nesses 5 anos, né? O Douglas, quando assumiu a cadeira, tinha mais um viés na época mesmo da área de infra, né, Douglas? Sim. E foi aí que o hospital cresceu em infra. Só para você contar uma história rapidinha também, né, para a gente não se delongar. Quando eu cheguei no hospital, existiam 2 servidores, um para banco de dados e um para o Windows, somente, né? E backup, essas coisas, mas eram 2 servidores. Quando eu saí, a gente já tinha mais ou menos uns 20 servidores. E quando eu retornei, a gente já estava com 85 servidores e mais de 400 virtualizados, né? Em 2018 para 2020. E agora eu vou emendar isso que você falou, né? Porque eu vou perguntar para o Douglas, né? A maioria das pessoas que estão aqui nos assistindo hoje, né? Ou a grande maioria, são especialistas ou se interessam por TI. Claro. E eu acho que seria legal se você pudesse pautar para a gente qual é a complexidade, né? O Alexandre está falando aqui de um crescimento ali quantidade de servidores, mas hoje
o Hospital do Amor está presente basicamente aí em, sei lá, em 20, 30, 40 unidades, né? Depois Brasil você inteiro, né? pode falar um pouco para a gente a respeito disso. Qual é a complexidade dessa TI lá dentro, né? A gente tem uma equipe bastante competente, né? A gente conta com o apoio de parceiros, como o próprio HIT. E a gente, como você mesmo disse, a gente está no Brasil inteiro. Com exceção da região sul, a gente está em todas as regiões. Então, são muitas unidades, onde a gente não tem unidade fixa, tem unidade móvel nos nossos programas de prevenção. Então, é uma complexidade grande, é uma operação pesada, né? São sistemas com milhares de usuários, né? São volumes grandes de armazenamento. Então, a gente precisa de equipe competente e de serviços, vamos dizer assim, que funcionem, que nos dê uma visão 360 do ambiente. Então, assim, a gestão de incidentes, ela toma boa parte do nosso tempo, porque os incidentes acontecem, né? Os incidentes de TI. Então, é uma operação pesada, é complexa. As unidades remotas, lógico que a gente conta com equipes nas unidades, são equipes menores, né? Mas o coração de todo o grupo está em Barretos, né? O corporativo é Barretos, né? Uhum. A gente avançou muito, né, em infraestrutura, o hospital investiu bastante, né? Por meio de projetos junto ao Ministério da Saúde, enfim, governo, emendas. E como o Alexandre mesmo disse, o cenário quando ele saiu era um, quando ele voltou era outro. Mas muito em função também do apoio da diretoria, em entender que a TI era estratégica, que não dava para crescer sem investir, né? Então, os desafios são colocados a todo momento e a gente, para vencer esses desafios, precisa de planejamento e precisa, né, de investimento. Então, é complexo, mas hoje a gente tem plenas condições com o nosso time e com os nossos parceiros de tocar o negócio. Que a gente vê também, né, conseguir medir através da TI o crescimento da própria empresa. Exato. Né? Então, assim, lá em 2005 eram uma matriz e uma filial e 2 servidores. Né? Em 2022 a gente já tem mais de 40 filiais, né? Fora as unidades móveis, e esse volume de servidores que eu falei, 85 físico, mais de 400 virtualizado. Então, a gente mede também o crescimento da empresa pela TI. Hoje o workload principal de vocês fica no data center, né? Fica na Equinix. Colocation na né? Equinix. No colocation. E existe um emaranhado de redes, né? Entre todas essas unidades, servidores locais para autenticação, firewalls locais. Então, assim, é uma TI assim, bastante complexa em termos de infraestrutura, porque o cara que está lá em Porto Velho, o usuário que está lá em Porto Velho está usando, né, uma aplicação que está lá na Equinix e que ela é gerida e passa por uma série de links, de operações. Sim. Enfim, gerenciar tudo isso Eu diria que é complexa, mas como a gente tem visibilidade, a gente consegue navegar nessa complexidade. Uma coisa que eu sentia falta até um pouco tempo atrás é de ter essa visibilidade. O HIT acabou trazendo isso para a gente, né? Legal. O incidente, falta capacidade de um lado, né? Então a gente consegue ter essa visão 360 e balancear melhor os recursos e tomar as decisões ou tomar as ações em caso de incidente ou em caso de a gente precisa escalar algum sistema, dispor mais recursos. Então com esse ferramental a gente consegue atuar mais rápido. O hospital é muito dinâmico, então assim as coisas acontecem ali em tempo de execução, né? Acontece da gente ter que conseguir capacidade para um workload assim, para a próxima semana. Então, hoje a gente consegue manobrar esses recursos de forma mais eficiente. E hospital é prestação de serviço contínuo, né? Exato. 24/7, não tem parada. Né? Alguém que precisa fazer um tratamento oncológico para fazer a dispensação do medicamento, que vai fazer esse tipo de coisa, é tudo servido por softwares, né, que estão aí... Os incidentes impactam diretamente a operação, né, o atendimento do paciente que está na ponta. Então, assim... O Alexandre, assim, você está falando um pouco de evolução dentro do hospital, mas a gente vê que modelos de negócio, né, estão evoluindo e tecnologias que são aplicáveis aí dentro da área de saúde também vêm evoluindo ao longo do tempo. E na pandemia, algumas coisas que já existiam tecnologias passaram a ser permitidas, né? No caso, fazer uma reunião às vezes com o diretor, não era nem permitido você fazer isso online, não pela tecnologia, mas pelo conceito. Né? Isso passou a ser depois visto com muita naturalidade. Uma das coisas que foram aprovadas aqui no Brasil nesse período, não me lembro bem quando foi a parte de telemedicina, né? Para atendimento à distância. Qual que é a sua visão a respeito disso?
Eu acho assim, a gente teve um grande impacto aí, né, em virtude da pandemia, né, de precisar resolver rápido uma questão de não poder se locomover, de não poder estar junto das pessoas, né? E como o atendimento médico sempre foi muito presencial, né, foi um choque, com certeza. Eu me lembro que no dia que falaram, tem que fechar tudo, tem que parar tudo, né, virou aquele colapso, porque a oncologia não para, né? A doença oncológica, ela tem que ter um tratamento contínuo, ela não pode ter interrupção de tratamento, né? E isso para a gente seria um baque muito complicado, né? Então, assim, acho que a primeira ação do hospital, e foi bem rápido, eu achei interessante isso, e a tecnologia ajudou nesse ponto, foi que em 20 dias, do dia que falou, tem que fechar as portas, em 20 dias a gente conseguiu estruturar tudo para poder atender os nossos pacientes de forma remota, né? Isso eu achei que, assim, desde um PABX digital que a gente conseguiu montar assim rapidamente, né, para poder escalar, os médicos sentarem na frente do computador com o telefone, com quer que seja, para poder conversar com os pacientes, né? Até toda a infraestrutura que teve que ter por trás para ter esse relacionamento com o paciente, para poder direcionar qual era o melhor caminho para que ele continuasse o seu tratamento, foi fundamental, né? Então, eu acho que é o grande aprendizado da epidemia, né? Nosso poder de reação rápido, né? E pensando principalmente nas pessoas, né? No cuidado das pessoas, que não ficou de lado nesse meio tempo. E eu achei que com o término da epidemia, né? Com a diminuição aí dos casos que a gente tem atualmente, que a telemedicina pudesse perder força, mas na verdade ela aumentou ainda mais, né? Hoje a gente, além da telemedicina, não fala telemedicina, a gente tem o telemonitoramento, o teleacompanhamento, a enfermagem entrou na jogada, não é mais só o enfermeiro não é mais só o médico que faz o atendimento por tele, né? Então, assim, a comodidade para o paciente melhorou e o cuidado ao paciente, apesar de não ser presencial, melhorou. Aumentou, né? Aumentou. Porque isso permite que um profissional, um especialista que está ali em Barretos, vá atender outras unidades ou até às vezes uma comodidade e um conforto no lar, né? E a gente tem pacientes no Brasil inteiro. Às vezes o paciente precisa deslocar de uma região muito distante para Barretos para passar por uma consulta que pode ser por vídeo. Exatamente. Então, assim, como o Alexandre mesmo disse, a pandemia ela acelerou esse processo e acabou dando confiança de que o processo funciona. E em vez do processo cessar, ele se consolidou e está em pleno crescimento dentro do hospital, né, Alexandre? No início você falou que deu ali um certo desespero, né? Mas isso era mais pelo modelo que o corpo clínico para aderir a isto? Ou foi... Eu acho que a maior preocupação era a incerteza de quanto tempo a gente ficaria naquele estágio. Então, o que a gente precisaria preparar e por quanto tempo? Ninguém sabia, né? E a gente ficou por muito tempo sem saber, né? Levamos aí quase 2 anos para sair totalmente desse processo. Então, acho que a maior incerteza é essa, não saber o futuro, né? A gente não sabe. Agora, a tecnologia a gente sabia que existia e que estava ali para nos atender. Né? Então isso foi fundamental, é aquilo que eu falei, a gente conseguiu através da tecnologia poder diminuir essa distância, mas a maior incerteza era saber quanto tempo isso ia sustentar. E aí a preocupação, tá bom, se isso for crescer muito, quanto mais de link eu vou precisar, quanto mais de equipamento e talvez então dimensionar isso. Mas eu acho que foi bem estruturado, né? Tanto é que hoje o hospital tem uma área só dedicada à telemedicina, né? Então é um setor aí que foi criado durante a pandemia e só veio se expandir. Hoje eles têm uma área enorme dentro do hospital e continua, né, o acompanhamento e eu acredito que não vai cessar. Não, esse é um exemplo vivo, né, de como a tecnologia ajuda a salvar vidas, lida, né, de forma indireta, né, com suporte direto para a operação, né, do hospital. O Douglas, você tem algum case específico, né, de como você poderia compartilhar com a gente aí, onde a tecnologia fez a diferença, além desse que nós falamos aqui, começamos a falar da telemedicina, mas em algum caso específico que ocorreu que a tecnologia realmente deu suporte para a operação e fez a diferença? A gente tem um projeto que deve entrar em prod agora, que eu acho que assim, a gente tem alguns objetivos estratégicos traçados dentro da TI. E um é melhorar ou facilitar a vida do paciente. Né? A gente tinha um processo dentro do hospital onde o paciente ele passava lá pelos seus procedimentos, a consulta, e ele precisava ficar esperando o agendamento dele no cartãozinho, né? No cartãozinho amarelo, que a gente chama o famoso cartão amarelo do hospital.
Então, às vezes o paciente passava por essa consulta e aguardava horas até receber o cartão amarelo para poder ir embora. Nós temos um processo de agendamento um pouco diferente do mercado, né? Não é uma demanda do paciente que ele vai e abre um sistema e se agenda para a consulta. Na verdade, a gente faz uma conciliação entre as agendas de exames, de quimioterapia, de consulta, para que o paciente possa se deslocar menos para o hospital e resolver tudo de uma vez só. Então, somos nós que agendamos, né? O hospital ele tem todos os serviços para o paciente lá dentro, né, de tratamento, de exames, diagnóstico, enfim. Então, o hospital define essa agenda da melhor forma para o paciente. Então, o paciente ficava aguardando e a gente desenvolveu um chatbot usando algumas tecnologias para o paciente poder tirar as dúvidas sobre o agendamento dele. Assim, ele termina o atendimento, ele pode ir para a casa dele e depois chegar no chatbot, que é integrado com o WhatsApp, e perguntar qual que é o meu próximo agendamento, que dia que eu tenho que voltar no hospital. Como ele tem processamento de linguagem natural, ele pode falar naturalmente como se fosse uma pessoa. Então, isso deu uma condição muito boa, né? As pessoas ficavam aguardando. Esse é um exemplo do mais recente, mas a gente tem diversos outros projetos e outros sistemas que a gente desenvolveu para facilitar a vida das pessoas ou para melhorar um pouquinho a condição. Infraestrutura, né? Wi-Fi no hemonúcleo, Wi-Fi na internação para os acompanhantes, para os pacientes. Então, tem inúmeros projetos. Esse é só o mais recente. Cara, uma coisa que eu acho muito incrível, né, do Hospital de Amor é esse cuidado que ele tem com o acompanhante, com o familiar do paciente. Sim. Porque lá no fundo eu acredito que o pessoal pensa muito em como fazer com que aquela pessoa que está no tratamento não desista, dando todo esse suporte, esse apoio para quem está com ele. Eu acho muito legal isso. O impacto da doença oncológica, né, ela não abrange só a pessoa que tem, né, abrange toda a família, né, porque assim, muda tudo, né, muda a forma como a própria família passa a tratar o paciente, ao cuidado que precisa ter. Então, o hospital, desde sempre, né, teve esse cuidado de não cuidar só do paciente, né? Ele cuida de todo o entorno ali do paciente para que ele tenha um melhor conforto e uma melhor resposta ao tratamento, né? Então, hoje, é por isso que a gente tem N casas de apoio, onde vem o paciente com a família, às vezes para ficar num tratamento de longo prazo, que é de 1, 2, 5, 10 anos, né? Então, esse cuidado realmente é o diferencial nosso, né? Assim, os profissionais que estão dentro do hospital, obviamente, eles são todos treinados e capacitados, né, para que tenham, né, esse tipo de entendimento, essa empatia com quem está fazendo o tratamento e com os seus familiares. Agora, Alexandre, isso também tem que chegar até a TI, né? Hoje, né, fala pra gente, como é que é dividida essa equipe, né, lá dentro do hospital? Tem uma equipe de desenvolvimento, equipe de suporte. E quando vocês fazem ali o processo seletivo, que tipo de habilidades vocês buscam nessas pessoas que trabalham lá com vocês? Bom, hoje dentro da nossa equipe, né, nós contamos ainda, apesar de não ter mais o sistema desenvolvido internamente, a gente tem várias outras frentes, né, de desenvolvimento. Então, a gente tem a equipe de programadores, analistas de sistemas, suporte técnico, né, que cuida de toda a questão da infraestrutura. O analista de negócio, que é aquela pessoa que precisa conhecer o negócio, né, para dar o suporte a todos os colaboradores do hospital que usam as nossas ferramentas. O DBA, apesar da gente ter o suporte da Visual também na questão do banco de dados, né, a gente tem alguém ali para estar olhando e para as nossas necessidades também de desenvolvimento estar trabalhando junto ao banco de dados. Recentemente, o cientista de dados agora faz parte também da equipe de TI, no sentido de analisar, né, todo o processo dos dados que estão dentro dos sistemas e ver a evolução que eles vão ter no retrospecto do hospital, né? O que os dados fazem de diferencial. Então, basicamente, são esses perfis, né? Gerente de projetos ainda a gente não tem, mas é muito necessário. A gente vê que tem muito projeto, a gente tem uma área agora dentro do hospital, na verdade, uma filial, que é uma filial de inovação, que tem várias startups colocando projetos dentro do hospital. E a gente tem que gerir Arena, tudo né? isso. A Arena, exatamente. Legal. E óbvio, esse pessoal, tanto da TI como no hospital como um todo, eles lidam com muitas informações pessoais, né? Então a gente tem aí algumas regulações para tratamento, divulgação dessas informações, acesso às informações como o LGPD. E como são muitas pessoas, o Douglas, como que vocês
conscientizam os usuários, conscientizam, sei lá, 4.000 usuários, 4.000 profissionais acessando informações ali que são de cunho sigiloso e muitas vezes, né, não pode, né, divulgar isso para o mercado. Como é que vocês conscientizam as pessoas sobre essa questão de cuidado com esses dados e até com relação à segurança da informação? A gente tem processos robustos para cuidar do aspecto de segurança da informação. A gente também conta com a equipe da educação corporativa para ajudar a disseminar as boas práticas no que diz respeito a esse aspecto, né? E também tem o nosso time, a gente tem um time de suporte que cuida de multiplicar, vamos dizer assim, essas práticas de segurança, né? A gente sabe e sempre diz isso, que infelizmente o elo fraco da corrente ainda é o usuário final. Então a gente tem uma rotina de comunicados informativos, né? A gente o tempo todo está disseminando o que é boa prática e o que não é, principalmente, né? O que é certo e o que é errado, para evitar ou para tentar mitigar esses riscos, né? Mas como eu disse, a gente tem uma estrutura forte de processo, a gente conta com a educação corporativa, né? Que é um setor dentro do hospital para disseminar isso, e a gente tem algumas pessoas que são chave para a gente dentro do negócio, né? A gente tem multiplicadores, né? Inclusive da área assistencial, enfermeiros que estão mais próximos da gente, que participaram muito ativamente do projeto de implantação do sistema. Então, a gente se apoia muito nessas lideranças do hospital. A gente, além desses processos, que o próprio sistema tem, né, a sua parte de segurança, onde você vai liberar os acessos aos usuários, mas tem uma coisa que extrapola até a parte de informática, de TI dentro do hospital, né? Se você for ver o hospital até 3 anos atrás, o prontuário era papel ainda, e no papel as políticas de segurança elas não vão ser tão eficientes quanto a gente pode ter dentro de sistemas, né? Então, assim, o preparo existe desde a contratação do colaborador, onde até o termo em que ele assina logo quando entra, da confidencialidade, isso e mesmo antes da LGPD. Por quê? Porque antes disso já existia uma criticidade muito grande, que é a saúde do paciente. Você dá uma notícia de uma doença que o paciente não está esperando, ou aquilo sair dentro do escopo do hospital, ainda que seja por terceiros, né, a gente sabe o quanto é crítico. Então, antes mesmo de vir toda essa questão da LGPD, já existia um cuidado com isso, né, porque são informações críticas, né, são resultados de exames, são diagnósticos, né, e a gente precisa tratar isso até além da TI. Então, existe um jurídico forte para essa área também, além de toda a parte de RH que faz um trabalho constante, né? A gente sabe que pode colocar muitas ferramentas, mas é importante a conscientização. Exatamente. E até o termo educar o usuário sobre as técnicas. Educação continuada, né? Isso as tem técnicas que o pessoal tem por aí sobre essa parte de segurança da informação. Né? Tecnologia é importantíssima, mas não é tudo, né? Sim. Assim. A gente está falando de tecnologia, né? Assim, tanto a nossa solução HIT como o próprio grupo, a Visual Systems, ajudou bastante vocês aí, né? Trabalham a 4 mãos a prover essa infraestrutura, ter essa infraestrutura resiliente lá para o hospital. Então, a gente está falando muito aqui de escalabilidade. Agora, em termos técnicos hoje, né? Como é que vocês lidam com essa questão de escalabilidade e da parte de disponibilidade dos serviços de TI lá dentro do hospital? Como a gente já falou, o hospital é serviço contínuo, né? Não pode parar. Tem uma unidade de DR, tem uma unidade principal. Como é que funciona isso lá no hospital? Eu vou falar um pouco, depois o Douglas pode ajudar a complementar, né? Mas assim, acho que a gente mostrou o crescimento que o hospital teve, né? Não seria possível gerenciar toda essa infraestrutura que nós temos hoje se não tivesse uma ferramenta para orquestrar tudo isso, e mais do que isso, né? Para ser proativo em alertas, em detecção do que está errado, até com uma predição aí de problemas que a gente possa vir a ter, né? Então, assim, por mais colaborador que você tenha, às vezes alguma coisa escapa. Então, assim, com a implantação do HIT, né, e do monitoramento de todos os nossos serviços através da ferramenta, a gente conseguiu ter essa proatividade, essa orquestração, de saber, caiu um link, desvia para tal lugar, ou seja, tudo isso vem através de alertas que nos ajuda no dia a dia, né? Nos dão assim, respaldo para poder ter uma resposta rápida quando o incidente acontece, né? Mesmo em casos críticos, até mesmo de vírus, né? De invasão de vírus, né? Que a gente pode ter uma reação rápida e poder
com uma certa agilidade, retornar os serviços para poder trabalhar. Né? Lá no HIT, né, a gente tem um conceito. O Hospital de Amor é heavy user da nossa plataforma. Eu exploro bastante. É a minha principal ferramenta de trabalho. Né? Eu fico mais com a infra, né, a operação, de uma maneira geral. Né? Então, é o HIT o tempo todo aberto. Agora mesmo eu estava até olhando o aplicativo, o HIT Mobile. Então, assim, tendo essa visibilidade, né, você tem noção de para onde direcionar os esforços ou os recursos. Né? Ou, se você tem condições de disponibilizar, em que tempo você pode disponibilizar um recurso. Então, isso é essencial para o meu dia a dia e para o dia a dia da minha equipe. E lembrando que o HIT não se resume somente à tecnologia, mas às pessoas também, né? Eu vejo hoje o time do HIT, né, como uma extensão da nossa equipe, né? O Fábio Caetano, o Marighella, para citar alguns nomes aqui apenas, mas assim, são como se fosse do time. A gente conversa o tempo todo, a gente encontra soluções, busca soluções o tempo todo. Então, eu diria que são três pilares, né? O nosso time, o HIT, tecnologia, e o HIT como time, pessoas do lado da visual. Né? Então, isso traz para a gente uma visão muito importante e a condição de poder trabalhar num ambiente tão complexo e tão dinâmico como é o hospital. Eu acho que como um ambiente crítico como o nosso, né, a gente fala, o HIT ajuda bastante com os alertas e tudo, mas a gente tem um grande alerta lá que é o próprio usuário. Alerta antes do HIT. Não dá 20 segundos de uma oscilação de serviço que a gente já não HIT saiba só confirma, através do WhatsApp, mas o legal é que aí a gente vê no HIT o que está acontecendo, consegue ver o alerta e já consegue atuar naquilo de maneira rápida. E consegue ser assertivo. Um pouco antes da gente entrar aqui em conversa, né? Não estou conseguindo acessar remotamente, os RDS estão parados, né? Então o pessoal no WhatsApp já é mais rápido até que o alerta, às vezes, né? O usuário alerta, a gente vai no HIT para ver o que... Mas a operação crítica exige esse monitoramento, não tem como descuidar, né? O Alexandre, a gente fala de TI, fala de infraestrutura, né? E está acontecendo aí algumas tecnologias que estão vindo com força, né? Antes de nós começarmos a gravar aqui, a gente estava falando um pouco sobre essas tecnologias, a gente estava falando um pouco até sobre blockchain, mas IA e IoT, né? Vocês já têm algum case de uso lá dentro? Estão pensando, estão estudando? Como é? Então, todas as tecnologias que a gente ouve aí no mercado, né, parece incrível, mas o hospital teve de alguma forma uma maneira de experimentar, né? Então, inteligência artificial, a gente já usa inteligência artificial hoje, por exemplo, para prospectar pacientes sujeitos à pesquisa clínica, né, desenvolvimento de novas drogas. Então, duas ferramentas a gente já tem até de IA para poder ajudar a localizar esses pacientes que são candidatos a participar desses estudos, né? Uma das opções. O IoT, né, principalmente assim, monitoramento de temperatura, monitoramento de gases, principalmente, né, é importante principalmente para hospitais que cobram, né, por isso, né? A gente, como é SUS, tem uma variação nessa cobrança, mas é possível também de usar. Realidade aumentada, né? Nós temos aí alguns cases com realidade aumentada no tratamento de pacientes no hospital infantil, enquanto a pessoa está fazendo quimioterapia, está vendo lá um óculos vendo em realidade aumentada, está lá jogando, fazendo alguma coisa, enquanto ela está fazendo seu atendimento. Impressão 3D, né? Uma simulação de cirurgia através de uma impressão 3D, você consegue primeiro ver o que está acontecendo, sem falar das cirurgias robóticas que a gente já tem lá dentro, né? Então, assim, tudo que a gente vê no mercado de tecnologia, a gente teve condições, né? Isso eu acho que é o grande diferencial do hospital, né? De poder estar à frente sempre na pesquisa do que é melhor para que a gente pode trazer para o paciente, né? Então, usar a tecnologia, sim, em todas essas áreas, né? Para que a gente possa realmente dar um maior conforto ao paciente. Isso já é usado em muitas áreas, como eu expliquei recentemente. O hospital tem uma capacidade de realização gigantesca, então muita gente procura a gente para experimentar a tecnologia, né? Então, sim, assim, vocês não querem, vamos fazer acontecer, então procuram mesmo. Essa questão de cirurgias robóticas, nós estamos falando do IRCAD, é isso? Isso, do IRCAD. É um centro de treinamento. O IRCAD, na verdade, ele é um centro de treinamento para os médicos em cirurgias não invasivas, né, que podem ser via videolaparoscopia e também via robótica, né? Ele tem os dois treinamentos ali para uma grande gama de especialidades médicas, né? Mas isso já acontece no hospital desde 2010, só para você ter ideia. Nosso primeiro robô chegou ali em meados de 2010, 2011, né, que foi quando o IRCAD foi construído, um centro de treinamento ligado
da UIRCAD da França, né? Então isso também, ou seja, a tecnologia desde 2010. E olha só, né, na época a gente precisava de um link, né, de 10 mega naquela época, em 2010, e Barretos não tinha. O primeiro link de 10 mega em fibra foi lá para o UIRCAD, porque as cirurgias eram transmitidas, né, entre países e às vezes tinha até algum apoio técnico dos médicos em outra localidade. E precisava de um link com mínima... que tivesse uma latência muito pequena. Né? A importância hoje, né, de tecnologias como 5G, 6GE, que já está chegando no mercado também, para esse tipo de coisa é muito importante. Né? Nós estamos querendo experimentar o 5G, só que ainda falta alguém colocar, já está liberado 5G para Barretos, porém falta ainda alguma empresa colocar a antena para que a gente comece a exercitar isso. Outra coisa que me deixou impressionado, eu assim, lá falando da estrutura do hospital, acho que o hospital é uma das instituições que mais fazem pesquisa no Brasil, que eu fiquei impressionado foi o pessoal lá do Instituto do IEP, do Instituto de Pesquisa, o uso de R, assim, super avançado, né? Que é, obviamente, aí uma forma de você ter inteligência artificial também para pesquisa. Fiquei muito impressionado com aquilo quando eu conheci a primeira vez. Sim. Eles mexem muito com o genoma, né? Com o estudo do genoma, e aquilo demanda um volume de dados muito grande, né? Então, eles usam Python, usam R, usam Analytics, uma série de ferramentas para poder fazer os estudos, né, e dar as respostas o mais rápido possível. E aí eu cheguei lá e vi uma bioinformata fazendo aquilo, entendendo mais de TI do que muita gente na área de TI. É bem interessante isso. Eles têm toda uma estrutura para garantir isso, né? Tem bioinformatas, também tem estrutura de tecnologia lá, né? Tem um hack deles, né? Armazenamento, tem alguns serviços de cloud que eles consomem também. Mas é uma área bastante produtiva dentro do hospital, né? O hospital é líder em pesquisa, né? Tem esse reconhecimento em pesquisa muito forte. Agora, a gente está falando aí, Douglas, de um monte de sistemas, né? A gente está falando de sistemas fornecedores diferentes, né? E aí, dentro de um hospital, você tem o Hospital Information System, você tem o LIS, você tem o RIS, você tem sistema de manutenção. E como é que é feito a integração de todos esses sistemas? Tem um barramento? Vocês fazem isso através de web service? Como é que funciona isso hoje? Tem de tudo hoje, né? Assim, a gente não tem um barramento propriamente dito, mas assim, de uma maneira geral são APIs que se conversam, né? A gente está buscando nesse momento, inclusive, um barramento que nos atenda da melhor maneira possível, mas é um ambiente bem complexo e bem heterogêneo. Então, esse time até que a gente tem lá de desenvolvimento, ele trabalha muito mais na integração e na manutenção dessas integrações de sistemas do que em desenvolvimento de sistemas, porque a gente parou de desenvolver os sistemas grandes, vamos dizer assim. Então, é um desafio para a gente também sustentar essas integrações, porque você tem diferentes parceiros, diferentes arquiteturas, diferentes padrões de integração, todos se conversando num ambiente com milhares de usuários. Então, qualquer gargalo que a gente tem que corrigir para a operação voltar ao normal. Eu acho que hoje, né, assim, é o grande desafio não só do Hospital de Amor, mas de todas as instituições de saúde, que é interoperar esses dados. Né? Então, assim, realmente existe no mercado um protocolo, né, de integração da área da saúde, mas que ainda, apesar de muito divulgado, né, ainda tem pouco uso pelas empresas que desenvolvem sistema. Então, assim, a gente, como o Douglas falou, a gente tem um monte de formas diferentes de conectar, desde uma view dentro de um banco de dados até um web service, né, um próprio API para poder fazer essas integrações. Porém, essa camada, né, de integração, ela passou da hora, na verdade, dentro do nosso hospital, principalmente quando veio o Arena, né, com as empresas, com as startups, que cada uma tem uma forma de trabalhar. Então, se a gente não tiver realmente uma camada de dados onde a gente possa interoperar essa informação de uma maneira mais fácil, né? Isso acaba trazendo um grande trabalho interno, e é o que nós estamos buscando, né? Com algumas parcerias, inclusive. Ontem mesmo a gente estava no evento o dia inteiro, né? No workshop só sobre isso, né? Buscando parcerias para que a gente possa ter essa camada e possa interoperar de maneira mais simples. E pensando um pouco no que o mercado de saúde a nível de governo está acontecendo também, né? Então, a RNDS, né, que hoje é a Rede Nacional de Dados em Saúde, também está indo para esse caminho, né, de tentar unificar essa informação para poder, né, interoperar isso entre os vários entes aí da saúde no mercado. É um desafio e tanto, né? Hoje em dia, as arquiteturas de sistemas, né, são arquiteturas de sistemas onde você tem dentro das aplicações
muitas chamadas, né, de APIs. Você tem monolito, tem microserviço, tem tudo quanto é tipo de arquitetura de sistema. E aí, a questão de monitoramento sintético, para você poder ter uma observabilidade melhor, que são todos os traces, todas as chamadas que você tem dessas aplicações. Dentro do HIT, a gente tem um módulo, né, que nós chamamos de WebMon. Tem o conceito de monitoramento sintético implementado dentro do HIT, então você consegue monitorar, além dos traces das chamadas que você tem nas aplicações, você consegue monitorar as integrações também, seja ela web service, API REST, seja internos dentro do ambiente interno do cliente, ou seja externo, quer dizer, uma chamada fora, que você vai acessar uma API do governo, então, ou algum outro órgão assim, né? Seja algum requisito que você vai fazer fora da sua infraestrutura, num sistema de um parceiro ou coisa assim. Então é um módulo bastante interessante, mas é um módulo que ele precisa conversar muito, não com o pessoal de infraestrutura, ele precisa conversar um pouco mais com o pessoal de desenvolvimento. Porque ali, às vezes, você consegue chegar em determinado sistema, poxa vida, o que está acontecendo aqui? A infraestrutura está bem, né? O workload está funcionando bem, mas porém a gente tem aqui, em algum momento, alguma dessas saídas, né? Alguma dessas integrações que não estão com tempo de resposta ou estão travadas, né? Isso é bem legal isto, mas é uma dificuldade que eu vejo, né, em várias empresas. Agora, na área de saúde, eu entendo aí que a padronização e colocar todos esses dados na mesma abstração ali, né? No mesmo padrão, né? Dentro do mesmo padrão. E o protocolo que nós estamos falando é o Health Level 7, sim, né? O HL7. Exatamente. A gente estava no workshop ontem com um representante do Instituto HL7 no Brasil, né? Aprendendo mais sobre o HL7 e pensando em projetos junto com o Instituto. Bacana. Você comentou, Alexandre, um pouquinho sobre, né, o uso de tecnologias, e você comentou sobre, vocês estão ali com um analista de dados. Na prática, como é que são feitos insights? Como é que vocês analisam esses dados, né, no dia a dia, tanto para operações que sejam decisões clínicas, como para a administração do hospital? O hospital hoje, né, acho que a maioria aí já deve conhecer, né, o hospital hoje ele é um hospital privado que atende SUS. E toda a nossa verba, todo o nosso recurso para que o hospital funcione, ela vem do governo, né? Uma parte vem do governo e uma outra parte a gente tem que correr atrás em função do déficit que a própria tabela do SUS hoje nos dá aí nos atendimentos, né? Então, assim, acho que os maiores insights que existem hoje no uso de analytics dentro do hospital é comprovar a eficiência do nosso tratamento. São os melhores desfechos clínicos, né? Principalmente mostrar o quão eficiente é a prevenção do câncer. O quanto isso traz de diferencial no atendimento que nós damos em chegar precocemente na detecção do câncer do paciente e conseguir curá-lo. Então, o índice de cura é muito grande do hospital. E hoje o uso do Analytics está comprovando o que a gente já sabia no dia a dia, né? Então, que a prevenção ajuda sim, que a pesquisa e o ensino ajuda sim, né? E esses dados agora vão assim, se transformam em números, né, que estão mostrando para o governo, até para que a gente possa conseguir mais recursos, né, para esses atendimentos, comprovando para o governo através de números, né, o que a gente já sabia na prática. Douglas, você falou sobre o uso até de algumas tecnologias como realidade aumentada. Você consegue traçar para a gente uma visão de como vai ser uma instituição de saúde daqui a alguns anos, com o uso de tecnologias emergentes, como, sei lá, realidade aumentada, blockchain, IA, enfim, o que você vislumbra, né, como vai ser o mundo de uma instituição de saúde usando essas tecnologias nos próximos anos? Eu acho que o IA deve entrar muito mais, né? Assim, já tem muitas iniciativas, né? Já existem muitas iniciativas nas instituições de saúde, mas isso deve crescer de uma maneira exponencial, porque o pessoal está descobrindo o verdadeiro valor, né, de IA. A empresa, lógico, tem que estar preparada, né? Tem que estar com os dados bem estruturados e preparados, porque senão não adianta nada. Mas eu diria que IA vem muito forte, né? Realidade aumentada, acho que para algumas situações, né? Como o Alexandre mesmo disse, para atendimento infantil, para cirurgia, né? Tem algumas vamos dizer assim, tem alguns projetos que algumas instituições de saúde têm implementado. Mas eu acho que, assim, por exemplo, no hospital, né, a tendência é que as empresas de saúde, os grandes hospitais, eles sejam mais orientados a dados do que são hoje, né? Hoje ainda a maturidade é baixa. No hospital a gente já tem um nível legal de maturidade no que diz respeito à tomada de decisão com
com base em dados. Mas acredito que isso deve melhorar bastante. O cenário é promissor. Eu acho que é assim, né? A análise dos dados vai nos permitir, na verdade, vai permitir, não só a nós, como todo mundo já está procurando, a medicina personalizada. Né? A gente vai ter o medicamento correto para aquele paciente, o tratamento correto para aquele paciente. Ela passa a ser personalizada, é para ele especificamente. Então, os dados ajudam a gente a acompanhar a jornada do paciente, né? Aí a gente fala até em PX, não é nem CX, né? A experiência do paciente, desde quando ele começa o tratamento até o acompanhamento, pós-tratamento, etc. Mas a gente permite a personalização. E isso não era possível se você não tivesse como analisar, não é possível se você não tem como analisar os dados, como que é o atendimento dele na nossa rede. E a gente fala nossa rede porque às vezes ele está aqui, às vezes ele está em Porto Velho, às vezes está em Palmas, às vezes é o mesmo paciente. A gente precisa entender como é que o atendimento dele está sendo feito. E isso vai permitir realmente o que nós queremos, que é a medicina personalizada. Né? Traz muito mais visão se o tratamento está sendo eficiente. Né? Você tendo dados, você vai conseguir olhar isso com muito mais eficácia. Né? Bom, bacana. Vocês, né, têm bastante experiência, né, com relação à TI, e eu sempre faço uma pergunta aqui para os meus convidados: quais conselhos, né, vocês dariam para os jovens aí que estão ingressando na área de TI atualmente? Não entrem. Tô brincando, eu gosto. Não, eu gosto muito. Eu gosto muito. Assim, o cara tem que ser curioso, tem que gostar de estudar, tem que começar do começo, não adianta querer pular a etapa, sabe? Tem que começar do começo. A gente sabe, principalmente na área de desenvolvimento, que tem muito framework para tudo. Começa do começo, aprende o Python puro, o JavaScript puro, e depois você vai subindo, passo a passo. Tem que ter muita paciência, tem que ter muita curiosidade, muita vontade de estudar. E tem que ser dinâmico, que TI muda o tempo todo. Não adianta falar, eu vou ser administrador de rede. Daqui a pouco tem uma tecnologia que praticamente anula o trabalho do... Conhecimento anterior, né? Não anula, não perde, mas assim, de repente o mercado fica muito restrito para aquela... Então o cara tem que ser dinâmico, tem que ter um olhar mais abrangente. A gente sabe que isso vem com a maturidade, né? Mas essas lições eu acho que sempre que eu posso, eu passo para os meninos, principalmente os mais jovens lá do time. Né? Aprende do começo e assim, não se prenda a uma coisa só. Olha para tudo, porque as oportunidades estão aí. É importante olhar a área que você tem afinidade, porque hoje também a tecnologia abriu um leque de profissões, né? Aquilo que a gente falou, antes a gente falava em suporte técnico e desenvolvimento, hoje não, né? Então você tem analytics, você tem inteligência artificial, você tem uma gama muito grande. Então, em primeiro lugar, acho que é buscar afinidade, né? Achado a afinidade que você tem com a área é estudar o tempo todo, porque a evolução é muito rápida. A gente vê a evolução acontecendo a cada 10, depois a cada 5, hoje a cada ano, daqui a pouco cada mês, já algumas tecnologias em meses já mudam, né? Então, assim, você não pode parar de estudar, efetivamente. Eu acho que esse é o grande aprendizado, né? E uma coisa que a gente fala pouco, né, mas talvez também faça muito sentido, é você se aprofundar no processo. Eu entrei na área da saúde, eu preciso conhecer o processo da área da saúde. Eu entrei na indústria, né? É lógico, você não vai ficar focado num único segmento. Acho que eu e o Douglas, principalmente, construímos nossa carreira em cima da área da saúde, então a gente tem um pouco mais de facilidade de falar desse assunto, mas eu falei, eu já fui para a indústria, né? Então, assim, é importante conhecer o processo para que você possa saber onde é que a tecnologia cabe melhor para ajudar aquele processo. Eu diria que é aí que está o diferencial, porque o cara que é só técnico, o cara fica muito restrito. O cara que é técnico e conhece de processo, conhece de negócio, aí ele abre o leque, aí ele fica... Eu costumo dizer, assim, eu gosto muito de infraestrutura, trabalhei minha vida inteira com infraestrutura, e depois que eu passei a liderar o HIT, que eu, né, voltei para a área de desenvolvimento, porque no início da minha carreira eu trabalhei um pouco com desenvolvimento também. Infraestrutura é super bacana, mas... quando você vai para desenvolvimento, que você tem que fazer interface com o negócio, com as pessoas, aí você abre o leque de aprendizado muito grande. E realmente sabe onde aplicar a tecnologia para ajudar a operação daquela empresa que você está no dia a dia. Exato. Bom, bem bacana, cara. Assim, agora, a dinamicidade dentro de um hospital, né? Vamos fazer um exercício aqui para o pessoal. Né? Como é que é o dia a dia de vocês? Chega de manhã, o que acontece dentro do hospital com vocês que são os líderes da área de TI lá no dia a dia?
Bom, assim, a estrutura do hospital é muito dinâmica, né? Como o Douglas falou, a gente tem desafios ali diários, né? E principalmente o hospital vem numa crescente, né, de abertura de filiais que exige um jogo de cintura, uma rapidez nas decisões, né? Então, basicamente assim, a gente tenta alinhar o nosso dia a dia, as estratégias que a diretoria está estabelecendo, né? Qual que é a filial que nós estamos vendo agora, o que a gente precisa implementar, além do dia a dia das tarefas corriqueiras que a gente tem, mas basicamente é isso, é acompanhar o crescimento do hospital. E assim, são vários assuntos ao mesmo tempo, né? Porque, como nós falamos, o hospital tem várias áreas. Tem lá a parte de inovação. Tem lá o Arena cuidando só de inovação. Tem uma parte cuidando de prevenção. Tem outra parte cuidando agora de reabilitação. Então, o hospital já não é mais só o hospital oncológico, né? Ele sim é oncológico, mas ele tem a parte de reabilitação muito forte também, né? Então, assim, não para. Cada hora você tem um desafio novo, mas a gente tenta alinhar isso com o próprio estratégia que a diretoria estabelece. Lá a gente tem que tocar as coisas em paralelo, né? Tem aquilo que está definido, você vai tocando, projetos, enfim, tarefas do dia a dia e o que acontece durante o dia. Né? Eu, como sou um cara de operação, eu estou ali para olhar o momento, né? Tem os projetos estruturantes, tem as demandas estruturantes, mas tem as demandas do dia a dia. Então eu tento me organizar dessa forma. Como o Alexandre disse, o hospital é dinâmico, os desafios surgem a todo momento. Alguns a gente consegue antecipar e já começar a trabalhar. Então, pela experiência que a gente tem, algumas coisas falam, isso vai dar problema daqui a 15 dias. Então, a gente já começa a trabalhar. Mas isso em função do nosso conhecimento do próprio negócio, mais do que de tecnologia. Então, na medida do possível, é tocar as coisas em paralelo. O que está definido, tocando, e o que for aparecendo, ter espaço para poder cuidar. Reuniões que são urgentes, imprevistas, incidentes. É ter ferramental para cuidar de tudo isso e ter cabeça. Tem que ter ali dinamicidade para, às vezes, cuidar da agenda, mudar prioridades durante o dia. Exatamente. Bom, bacana, pessoal. Muito bacana mesmo. Bom, estamos chegando aqui ao final desse episódio do HitCast. Foi sensacional o bate-papo com vocês. Parabéns aí pelo trabalho que vocês desenvolvem. E se o pessoal quiser encontrar vocês nas redes sociais, como é que eles fazem? O meu LinkedIn é o nome e sobrenome, né? Alexandre Covelo, né? O próprio Instagram também é Alexandre_Covelo. E fora isso, é o próprio acesso aos nossos contatos dentro do hospital, né? Então, a área de TI lá é bem dinâmica, como a gente falou, e é o e-mail básico aí, né? O covelo@hospital de amor. Bom, eu estou no Twitter, falo bastante de tecnologia, reposto muita coisa de tecnologia, é vreis_Douglas, né, no Twitter. Estou no LinkedIn também, Douglas Vieira dos Reis. Só me procurar lá, vai ser um prazer trocar experiência com o pessoal e trocar ideia. Pô, muito bacana, cara. Foi sensacional, agradeço lá o pessoal do Hospital do Amor pela disponibilidade de vocês, pelo precioso tempo de vocês aqui no HitCast. E esse bate-papo foi muito enriquecedor para que o pessoal pudesse ter um pouco mais, né, de informações de a dinamicidade, né, e como que a TI no final da linha ajuda aí as instituições de saúde. Quero agradecer ao time do HIT que faz o HitCast acontecer, a você, né, que está nos assistindo no YouTube, vai lá, se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos, a você que nos segue e nos ouve no Spotify. Muito obrigado pela atenção. Nos acompanhe nas redes sociais também. Um forte abraço a todos e até o próximo HitCast.